Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. Continuando sobre o nosso Evangelho, hoje é o capítulo 5, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, pois que serão saciados. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo assim a estados paroxísticos e desesperadores. Não somente aqueles que se apresentam trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia interna. Chegando de surpresa, estiola a alegria, conduzindo ao corredor escuro da aflição. Somente pode avaliar o peso de angústias aquele que lhes experimenta o guante cruel. Há, no entanto, desgraças e desgraças. As primeiras são as que irrompem, desarticulando a emoção e desestruturando a existência física e moral de nós, que não raro sucumbe ante a presença e aquelas outras que não são identificadas por se constituírem consequências de atos infelizes, arquitetados por quem ora lhes padece os efeitos danosos. Essas sim são as desgraças reais. Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e benesses, para logo depois se converterem em tormentos e sombras, escassez e loucura. No entanto, quando se é responsável pela infelicidade alheia, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando assim ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos de uma desgraça real, porque o seu autor não fugirá da própria nem da consciência cósmica. Ele não consegue fugir da consciência dele e muito menos da consciência cósmica. Vamos refletir bem sobre isso. Assim, considerando, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, pelo que resultarão mais tarde, favorecendo assim com paz, recuperação, o déspota e o infrator de ontem, em processo de reparação do mal praticado. Sob outro aspecto, o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos da embriaguez dos sentidos, o desperdício e abuso ante tanta miséria constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis, que um dia irão ressurgir em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e deformidade de toda ordem, pela necessidade de expungir-se, de se punir e de se reeducar com respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. Então, ninguém vai escapar dessa justiça divina. Às vezes as pessoas comentam, mas existem os fulanos, né, principalmente até os políticos, que
que usam e abusam e não sofrem nada, continuam ricos, continuam vivendo bem aos nossos olhos. E talvez nessa encarnação, mas na próxima irão pagar. E muitas das vezes até já estarão pagando nessa mesma. Mas nós é que não temos ideia, nem sabemos como está sendo esse pagamento. Mas que ninguém escapa, a justiça divina não escapa mesmo. O homem Jesus poucas vezes chamou atenção para essa desgraça não considerada e para a felicidade por enquanto envolta em problemas, mas única possibilidade de ser fruída por definitivo. Todos os que choram, os famintos e os sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão, da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente, geradores da situação atual aflitiva. Aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, que se locupletam sobre os bens da infâmia e da cobiça, que são aplaudidos pelas massas anatematizadas pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. Não tenhamos dúvidas sobre isso. São inderrogáveis as leis da vida, constituindo ordem e harmonia no universo. O homem Jesus, não poucas vezes diante do falsamento venturoso, dominadores de um dia, assim como dos amargurados e desditosos, chorou o pranto da compaixão e da misericórdia, por conhecer as causas desencadeadoras de uma como de outra conduta no futuro, chegando ou no presente agindo inexoravelmente. No Horto das Oliveiras, ele misturou suas lágrimas com a sudorese e sanguinolenta pela dor experimentada e por compaixão pelos seus algozes, que não sabiam o que estavam fazendo. Foram essas suas últimas palavras. Não se tratava de um deicídio, como se vem tentando impor ao pensamento histórico, mas de um crime hediondo. E este é sempre cruel e perverso, quando praticado contra todo e qualquer indivíduo, pior ainda, quando desencadeado contra quem somente amou. Foi justo e pacífico, havendo vivido sob as tenazes da impiedade, do despeito e da vingança dos inimigos gratuitos. Aquele homicídio traria, como ocorreu para Israel, consequências funestas, por haverem os seus filhos perdido a oportunidade, podemos dizer rara, ademais por transformarem-na na hediondez, por capricho de raça, orgulho de prestígio político, interesses comerciais do tempo. O homem Jesus chorou, sim, várias vezes, o que aparentemente não é uma atitude masculina, a qual a chancela da tradição havia investido de frieza ante os acontecimentos, de insensibilidade diante das ocorrências. Em muitas academias de medicina do mundo, por muito tempo, se convencionou que o Esculápio devia ser alguém
que não participasse emocionalmente do drama do seu paciente, que não se envolvesse com ele para que fizesse profissional, como se fosse possível a gente dissociar o humano do social, o ser em si mesmo daquele que desempenha o papel curador. Como exigir do médico que ele não se envolva, que ele não tenha sentimentos, que ele não sinta dentro dele a dor do outro, que ele cura e que às vezes não cura? Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar as suas emoções, anular seus sentimentos e parecer estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram e se debilitaram e até se autodestruíram. O médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas, sobretudo, através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de entendimento e de fraternidade. Quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolação do que de um barbitúrico, de um antibiótico ou de um outro medicamento restritivo, mesmo porque não poucas enfermidades resultam da somatização de conflitos, de problemas e aflições não extravasadas. Um sorriso e uma palavra gentil são tão poderosos para acalmar uma dor quando um anestésico. Jesus terapeuta. Sabia-o e por isso ele participava, sentia, compartilhava e convivia. Discutia, escutava a dor de todos quantos dele se acercavam. Nunca ele impediu ninguém, nem mesmo as criancinhas barulhentas e irresponsáveis na sua infantilidade, abrindo os braços para recebê-las, por entender que muitas negativas e atitudes rudes para com essas transformaram-se em vigorosos traumas que irão surgir no futuro. A fome de amor e de compreensão, companheiros queridos, mas talvez do que até do pão e da justiça, porque a sua presença na terra é resultado da ausência desses sentimentos geradores da injustiça social, moral e econômica. Quando os sentimentos de solidariedade humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados que serão distribuídos equitativamente, não haverá escassez de alimentos nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se e ajudando-se uns aos outros, com o mesmo espírito de direitos e desincumbência de seus deveres. A maneira providencial para vencer-se a desgraça de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de sacrifício e de renúncia, construindo-se assim um futuro harmônico. O Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação dos discursos de Jesus. Nele começa a real proposta da Era Nova, quando os valores éticos serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico
a que se encontra atrelado momentaneamente, e a perenidade da vida em outra faixa vibratória. Jesus, que vivia as duas dimensões com naturalidade, transitando de uma para a outra através do pensamento, testificou a necessidade de superação do invólucro carnal, convidando a que se acumulassem os tesouros morais, que nada consegue destruir, nem oxidam-se e nem se perdem. Ele próprio, embora respeitasse os bens terrenos, nada amealhou para si, nem se preocupou com o dia do amanhã do ponto de vista econômico, material. Certamente não conclamava a imprevidência, induzindo ao parasitismo social, mas demonstrando a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do indispensável. Lindo, né? Por isso mesmo, harmonizou as duas necessidades durante o outono e o inverno. Trabalhou na carpintaria que herdara de seu pai terrestre. E nos dourados e perfumados dias de primavera e verão, distribuiu os luminosos recursos que lhe foram legados pelo seu pai criador. Não se permitiu a ociosidade, nem se facultou o desperdício. E contemplando a multidão de famintos de pão, de peixes e frutas secas, ele concluiu que eles serão saciados no reino da justiça plena e da harmonia perene. Então temos que realmente refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, quando ele dizia que, claro, temos que trabalhar, ter nossos bens materiais, mas não perdermos o sono por causa de um bem material, perdermos as estribeiras por causa de coisas materiais. Ele nos fortalece dizendo que ele nem cuidava disso porque ele acreditava e confiava no Pai. E como disse aqui no Evangelho, no outono e no inverno ele trabalhava na carpintaria do seu pai. Mas na primavera e no verão ele ia semear os ensinamentos do seu pai espiritual. E possamos ter dentro dos nossos corações esse conhecimento, essa certeza, e mais que isso, a vivência para vencermos a nós mesmos. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos estar juntos no próximo vídeo. Beijos em seus corações.